Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto fascinante, a arquitetura da nossa mente. A ideia aqui é entender como a nossa personalidade é, na verdade, uma estrutura que vai sendo construída com o tempo, e não uma coisa que já vem pronta de fábrica. Para começar, vamos guardar essa frase, porque ela é a chave de tudo. Ela resume perfeitamente o nosso ponto de partida. O nosso psiquismo se organiza a partir das nossas primeiríssimas experiências de vida. É isso que a gente vai desvendar passo a passo. Então, tá. Como é que essa construção acontece na prática? Bom, tudo começa lá atrás, na infância. Nossas primeiras trombadas com a realidade, com o sofrimento, nossas primeiras relações. Tudo isso vai formando o alicerce, a fundação da nossa arquitetura psicológica. E aqui a gente chega no ponto central do problema. Na infância, a gente é extremamente vulnerável, né? A gente passa por coisas que a nossa mente, ainda em formação, simplesmente não tem ferramenta para processar, para dar um sentido lógico. E aí, para dar conta disso tudo, para conseguir sobreviver emocionalmente a essas experiências, o que a nossa mente faz? Ela cria defesas. E ó, isso é super importante. Não é uma escolha consciente, tá? É uma estratégia de sobrevivência automática e inconsciente para lidar com coisas que, de outra forma, seriam esmagadoras. A sequência lógica aqui é bem clara, né? É um passo a passo. Começa com a vulnerabilidade lá da infância. Isso leva a vivências que a gente não consegue elaborar, não consegue digerir. Como resposta, o psiquismo cria defesas inconscientes. E o tipo de defesa adotado acaba cimentando, solidificando a nossa estrutura de personalidade. É uma coisa levando a outra. Bom, isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se a estrutura é formada a partir dessas defesas, para que lado essa construção pode ir? É aqui que a história se divide, como se fosse uma bifurcação numa estrada. Existem dois grandes caminhos possíveis, dependendo do tipo de defesa que a mente escolhe. Vamos pegar o primeiro caminho, então. A primeira grande estrada que a gente chama de neurose. A estratégia principal aqui é lidar com alguma verdade muito difícil, muito intolerável, através de uma espécie de esquecimento organizado. O mecanismo por trás disso é o famoso recalque. Para a gente entender, é como se a mente pegasse um pensamento, uma memória, um sentimento muito difícil e, pá, trancasse lá no porão do inconsciente. Ele sai de vista, mas, atenção, ele continua dentro de casa. E a pessoa segue a vida na mesma realidade que todo mundo. Só que... E aqui está o pulo do gato. Aquilo que foi trancado nesse porão não fica quieto para sempre. Não desaparece. Ele sempre tenta voltar. E como ele volta? De um jeito disfarçado. Ele aparece como um sintoma que ninguém entende de onde veio, aparece nos sonhos, ou então na mania de repetir os mesmos padrões da vida, de novo e de novo, sem entender por quê. Certo! Agora vamos explorar a segunda estrada, o segundo caminho, que é a psicose. Nesse caso, a defesa contra uma realidade insuportável é bem mais radical. Aqui não se trata de esquecer ou esconder, se trata de rejeitar por completo. O mecanismo aqui é a rejeição, também chamada de forclusão. Usando a nossa metáfora de antes, aqui não é sobre trancar algo no porão, é sobre agir como se o porão nunca tivesse existido. Alguns pedaços da realidade são tão insuportáveis que são literalmente expulsos da mente, ficando fora até da capacidade de serem pensados, de virarem palavras. E o que acontece quando isso que foi rejeitado tenta voltar? Bem, não volta de dentro, do inconsciente, como na neurose. Ele retorna de fora, como se fosse algo do mundo real mesmo. E é aí que se cria uma nova realidade, uma realidade particular, que aparece através de delírios e alucinações. Olha, essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, na neurose, o mecanismo é o recalque, a realidade é mantida e a manifestação são sintomas, sonhos. Do outro, na psicose, o mecanismo é a rejeição, a realidade é rompida e a manifestação são os delírios, as alucinações. A comparação deixa as diferenças bem claras, né? Beleza, a gente viu as estruturas, os caminhos, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Como é que essa arquitetura montada lá na infância continua ecoando no presente, na vida adulta? É agora que a gente amarra todas as pontas. A grande sacada, a principal lição disso tudo é a seguinte: aqueles mesmíssimos mecanismos de defesa que um dia foram essenciais para a sobrevivência emocional na infância podem se transformar nas nossas maiores limitações, na nossa prisão na vida adulta. O que um dia foi a solução,
hoje pode ser a própria fonte do sofrimento. E para a gente fechar essa análise, ficamos com essa citação, que é muito profunda. Ela nos deixa com uma reflexão poderosa sobre essa ligação direta entre o passado que não é lembrado e as ações do presente. A frase diz tudo: aquilo que não se pode lembrar se repete.